Valendo! Boa noite, pessoal. Começando mais um Made of Air, um podcast hoje. Convidado super, hiper, mega especial, Kleber Caiado, um dos melhores fisioterapeutas do Brasil. A gente não tá falando só de Brasília, não. Do Brasil, tá? Clebão, obrigado por ter aceitado o convite, tá, cara? É um prazer, cara, ter você aqui no nosso podcast, tá? Brunão, e aí? Cara, eu tô super satisfeito aqui e A honrado, cara de felicidade, cara. e honrado de ter o Clebão aqui. Muito obrigado por comparecer, por participar aqui conosco, por enriquecer o nosso conteúdo aqui do podcast, valorizando os profissionais de Brasília. E você é, sem dúvida, um dos melhores fisioterapeutas do Brasil. É verdade. Eu fico muito feliz aí pelo convite. Me sinto honrado por isso, né? A gente vinha conversando, eu e o Ítalo. A gente tem uma cultura em Brasília de que tudo... vamos para São Paulo. Eu tô doente, vai para São Paulo. Eu sinto uma dor, vai para São Paulo. E a gente tem grandes atletas, grandes profissionais, né? A gente tem uma referência em todas as áreas aqui em Brasília. Então, assim, eu me sinto honrado pelo convite. Obrigado mesmo. Espero poder contribuir aí. Você já tá contribuindo. Eu sei que você é muito corrido e só de você estar aqui, cara, pra mim é uma felicidade. Não é? Né? É uma felicidade do Bruno. Depois do Muso, eu acho que tu é o segundo que o Bruno aqui idolatra, tá, verdade, Clebão? É verdade. Você idolatra meu amigo de 10 anos aqui só. Enfim, vamos começar? Vamos nessa. Clebão, uma coisa assim que a galera sempre pergunta, né? Como que você começou na fisioterapia? Como que você se descobriu? O que te chamou a atenção para essa área? Na verdade, assim, a fisioterapia não foi eu que descobri, né? Foi ela que me puxou. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aí, aos 9 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a academia. 9 anos de idade, teoricamente, é prematuro, né? Mas lá na minha cidade eu era o fortinho. Você tá da onde mesmo? Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, uai. E aí, na época, quando falava assim, nossa, que menino forte, é porque é gordo, né? Gordinho. Gerações diferentes. Então eu era bem acima do peso aos 9 anos de idade, mas eu tinha uma habilidade com a bola diferente, né? E aí o professor na época lá me levou para uma academia, então eu comecei a fazer um trabalho de musculação voltada para o futebol. E isso deu certo. Aos 14 anos eu me profissionalizei, né? Eu joguei até os 16 anos e aí foi quando eu descobri a fisioterapia, porque eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. E aí eu me apaixonei pela fisioterapia, eu não queria ser médico, não queria ser educador físico, eu queria ser fisioterapeuta. Então, aos 16 anos eu já sabia o que eu queria. E aí foi quando eu fui para... voltei para a escola, na verdade. Então, eu fui fazer lá, na época, era primeiro, segundo, terceiro colegial, cursinho, mas já com a minha cabeça decidido que eu queria fazer fisioterapia. Eu fiz fisioterapia em Ribeirão Preto, São Paulo. Entrei na faculdade em 1999, me formei em 2003 e cheguei em Brasília em 2004. E estou aqui até hoje. Caramba. Cara, rápido. Passa rápido. Quando você acha que acabou, nem começou. Porque eu vi aqui que você tem 13 pós-graduações. Você consegue se lembrar assim das 5 mais específicas que você gosta mais? Cara, na verdade, assim, tem uma... quando o paciente pergunta, mas você é osteopata, você é isso, né? Tem muita ideia de se falar de uma especialidade e muitas vezes a pessoa usa essa especialidade como um título, né? Sim. O meu título é fisioterapeuta. Eu honro a fisioterapia, eu amo a fisioterapia. Mas desde a época da faculdade, eu tinha alguma coisa comigo que foi honrar os meus professores, sabe? E eu falava assim, cara, um dia eu quero ser igual a esse. Só que o que acontece? Eu gostei de muitas especialidades. Sim. E aí, quando eu cheguei em 2004 em Brasília, todo lugar que eu pedia para trabalhar e levar meu currículo, perguntava, você tem RPG? Aí eu falei, nada. Você tem acupuntura? Não. Então, assim, RPG e acupuntura na época era o que o convênio melhor pagava, né? Então, eu passei numa entrevista de emprego e falei pro chefe da clínica, eu não tenho nenhuma especialidade. Será que eu trabalhando aqui na sua clínica, você pode pagar uma especialização para mim e descontar no meu salário? Porque eu não tenho condições de pagar essa especialidade. E assim eu comecei. Então, em 2004, eu comecei com acupuntura, aí depois eu fiz RPG, aí fiz Mackenzie, fiz quiropraxia, mobilização neural. Já foi 5, tá vendo? E aí, em 2011, em 2008 eu saí dessa clínica e abri um projeto dentro de uma academia. E nessa academia tinha hidroterapia, que aí foi uma outra especialização, e depois eu me especializei em fisioterapia esportiva, porque eu usava a parte da academia para utilizar os aparelhos no trabalho de reabilitação. E aí eu gostei muito da parte de personal. Eu fiz até alguns cursos com o Eduardo Haddad, que você conhece,
Mas isso eu não conto como especialização, um curso à parte. Em 2011 eu tive a oportunidade de conhecer a osteopatia. E aí, para mim, foi um grande divisor de águas. Dentro do próprio Mackenzie tem outras especialidades. Dentro da osteopatia tem algumas outras subespecialidades, entendeu? E aí eu comecei. E eu acho que o grande divisor também, quando eu terminei a osteopatia, foi conhecer a microfisioterapia e depois a psicoterapia, que aí não tem muito a ver com a parte da fisioterapia, mas tem a ver com a parte psicoemocional, que muitas vezes, diante de uma situação, principalmente de um atleta, por exemplo, de alto rendimento, que o psicológico muitas das vezes não ajudava, e eu tinha aquela vontade de ajudá-lo, e eu falei, cara, falta alguma coisa. E aí eu conheci um mestre, um professor, Jordan Campos, em Salvador, e eu fiz a pós-graduação com ele, me especializei. Hoje eu também sou psicoterapeuta, além de fisioterapeuta. Então, essas especialidades hoje eu conto como um fator que eu agrego no meu atendimento. Por isso que eu não me denomino por exemplo, um osteopata ou um acupunturista. Sim. Não, eu tenho as especialidades e hoje no meu curso eu chamo de normalização de sistema. Por quê? Porque não é uma metodologia. Se eu tenho uma alteração, eu preciso de normalizar essa alteração. Então, toda alteração gera uma compensação. Então, eu não quero trazer um método. Eu quero deixar para a população algo que é simples. Peraí, tem uma alteração? Precisa de uma correção. Então, por exemplo, se tem uma pessoa com má postura, você precisa de melhorar a postura. Aí tem lá um método de reeducação postural global. Pô, eu fui lá e fiz a especialidade. Ah, você saiu do RPG, você precisa do Pilates. Como é que o Pilates trabalha? Aí eu fui lá e fiz a especialidade de Pilates. Ah, agora você saiu do Pilates, você precisa da musculação. Eu fui lá e estudei a musculação. Entende? Então, assim, essas 3 especialidades foi essencial. Eu faria tudo de novo para ser quem é o Kleber Caiado hoje dentro do ambiente da saúde. Entendi. Mas hoje chega um paciente, a gente vai chegar na parte de atletas de alto rendimento, de fisiculturismo, mas hoje chega um paciente no seu consultório e como que você faz essa primeira avaliação para saber qual especialização você vai usar nele? Vou te devolver com uma pergunta. Uhum. Hoje eu atendi uma gestante de 32 semanas, gestante. Eu atendi um bebê de 1 mês e 25 dias. E aí, a avaliação é a mesma? Não, com certeza. Percebe, então, que a sua pergunta, quando fala como que eu vou avaliar... Porque não é geral, não tem como generalizar. Não tem como tem generalizar, tipo, né? Você está entendendo? Então, por exemplo, fica mais fácil eu te responder assim, ó, eu atendo a gestante... Qual é o seu problema? Eu atendo a gestante que está grávida, no caso, e que o bebê está dentro da barriga. E eu mexo no bebê. Ponto. O bebê nasce. Eu mexo no bebê. Cólica, refluxo, entendeu? Refluxo oculto, enfim. Aí essa criança começa a ter o desenvolvimento. Chega na fase de adolescente. Quais são as lesões do adolescente de hoje em dia? Postural. Computador, celular, Perfeito. Jogado no sofá, jogado na cadeira da escola. Então, a gente faz um trabalho não só de correção postural, mas de também... Eu chamo essa normalização do sistema. E para esses adolescentes, eu digo para eles, você não vai fazer o tratamento comigo, mas eu sou o facilitador do seu processo. Você está passando por um processo, que é a sua maturidade corporal. Então, você precisa de ir lá no RPG, precisa de ir lá no Pilates, precisa de uma atividade física, uma natação, uma musculação, um futebol, seja o que for. Então, hoje, a minha visão é, diante de um paciente, saber... Eu faço essa pergunta, como eu posso te ajudar? Porque ele vai trazer para mim uma queixa. Perfeito. E essa queixa ela pode estar relacionada ao sistema musculoesquelético, por isso que eu chamo normalização de sistema, porque é sistema musculoesquelético. Ela pode estar sendo por uma influência psicoemocional, ou ela pode ser estrutural mesmo. Por exemplo, uma escoliose. Uma escoliose é estrutural. Existe uma alteração estrutural. Ah, eu tenho uma hérnia de disco. É uma estrutural. Então, diante da queixa do meu paciente de qual seja o problema dele, hoje, com essas especialidades, eu consigo ter uma visão geral. Eu consigo olhar para o todo. O Ítalo tinha um problema no ombro. Eu não vou tratar o ombro do Ítalo. Eu vou olhar para a forma como ele senta, para a forma como ele treina, entendeu? E todo o geral. Então, hoje, Kleber, como é que eu avalio o meu paciente? Olhando para o meu paciente como um todo. E isso, para mim, é o diferencial. Então, a normalização do sistema tem aplicabilidade para qualquer pessoa, né, Kleber? Qualquer pessoa. De qualquer estágio. De qualquer estágio. Né, Aí eu te dou exemplo de hoje, né? Então, por exemplo, hoje, além dessa paciente que eu atendi de gestante e além desse bebê, eu atendi uma senhora de 70 anos, que ela tinha uma dor, uma queimação nas pernas, e ela veio de longe, de uma cidade, inclusive uma indicação dela foi de São Paulo,
porque a filha dela tinha um contato em São Paulo e levou essa mãe para fazer uma consulta e a médica de lá me indicou. Eu fiquei impressionado, cara. Hoje eu recebi uma paciente que eu tive uma indicação de uma médica de São Paulo. Olha só que legal isso. E ela fez uma cirurgia na região abdominal e essa cirurgia criou muita aderência. E essa aderência gerou uma compensação no quadril. E enquanto a fisioterapia convencional tratava com todos os recursos de eletroterapia, termoterapia, alongamento, mobilização, fortalecimento, e não havia uma resposta positiva para a queixa que ela sentia, quando eu soltei a cicatriz, que é uma metodologia que a gente utiliza com a agulha, acabou o sintoma. Entendi. Eu até anotei aqui, cara, uma pergunta que é assim, por que é importante você saber o comprometimento que essa pessoa tem com a família, com o trabalho, com a saúde? Por que é importante você entender tudo isso para fazer a avaliação dela do que ela vai precisar trabalhar? Eu acho assim, hoje eu tenho um pilar. A gente chama a sigla de STF, né? Saúde, Trabalho e Família. Então, esses pilares eles precisam de estar em harmonia para que você possa desenvolver qualquer que seja o seu propósito. Então, se tem um bebê que não sabe falar, né? Que ele não consegue perceber o seu ambiente, mas se eu estou preparado psicoemocionalmente para olhar para ele e perceber o que ele está comunicando comigo, às vezes não precisa dele falar. Por isso que isso é importante. Então, se o pai estiver com conflito, nossa, minha esposa engravidou antes da hora, eu estou com um projeto na minha empresa, agora não podia engravidar, e agora ela engravidou, e agora o filho já nasceu, entende? E há uma incompatibilidade de tempo do marido para a esposa, o que é aquela criança? Ela é uma invasão naquele lugar. Sim. Então, ela não está se sentindo pertencente. Então, ela começa a chorar, começa a ter cólica, começa a comunicar, e a mãe agora começa a não ter um bom relacionamento com o marido, e agora a mãe tem o quê? O consolo no seu próprio braço, que é o filho. Então, o filho passa a ser o pai. Tem alguma especialização em psicologia também? Psicoterapia. Psicoterapia, né? A sua última pós foi nisso, né, Kleber? Quando eu terminei a psicoterapia, eu entendi que eu precisava de parar um pouco em relação a me especializar, e eu falei assim, cara, agora eu preciso de passar isso. Sim. Eu preciso de capacitar pessoas. Até mesmo porque você não consegue atender todo mundo que precisa. Eu sou muito limitado, né? Eu só consigo atender 10 pessoas por dia. E vem pacientes até dos Estados Unidos aí para você atender, né? Todo lugar do mundo, né, Kleber? Todo lugar do mundo. Essa pandemia, cara, foi interessante. Eu nunca atendi tanta gente de fora do país como por agora, né? Em dezembro, vieram muitas pessoas para renovação de visto, porque Brasília é uma referência, né? De renovação de visto, essa coisa toda. Então, assim, ó, vou lembrar aqui de cabeça, mas eu atendi gente do México, Portugal, Itália, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, de vários lugares dos Estados Unidos, entendeu? Japão, entendeu? Atendi duas pessoas distintas, elas não se conhecem mais, do Japão. Então, assim, para mim tem sido uma experiência realmente muito gratificante, porque a indicação hoje eu não faço uma divulgação do meu trabalho, mas hoje 100% dos meus pacientes é indicação. Sim. Então, essa indicação já chegou longe. Cara. E aí, como é que você começou com o Instituto Kleber Caiado? Foi nessa ideia de capacitar pessoas para replicar o seu conhecimento, as suas técnicas? Antes eu trabalhava numa academia. E eu tinha a parte da piscina, a parte do pilates, a parte da musculação e tinha meu consultório. O Ítalo lembra muito bem dessa época. E eu tive uma decepção muito grande com o dono da academia, né? E aí, inclusive, quem estava aqui em Brasília na época é meu grande amigo, meu irmão, uma pessoa que eu admiro demais, que é o Eduardo Corrêa. Para quem está no mundo do fisiculturismo, conhece o Corrêa como um atleta, mas ele é um grande amigo, é um grande irmão. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuo na academia ou eu saio. E eu lembro, era sábado, nós estávamos almoçando. E com a conversa que eu tive com ele, eu voltei lá na academia no domingo, busquei minhas coisas e segunda-feira ninguém mais sabia onde estava o Kleber. Caramba. Então... Eu sabia. E aí eu montei um consultório na minha casa e aí foi onde começou tudo isso. Então, de 2016 para cá, eu venho investindo no meu consultório, eu venho investindo no meu atendimento para o meu paciente. E aí foi onde, consequentemente, eu consegui
esse produto, né, que é a indicação, e aí eu não consegui mais atender meus pacientes na sala de musculação. Então, hoje, o Instituto Kleber Caiado, ele constitui num espaço, né, que agora eu estou reformando, ampliando, vai para 400 metros quadrados, onde, né, além do meu consultório, tem mais 2 consultórios de fisioterapia e tem uma parte de academia onde mais 4 colaboradores atendem esses pacientes. 2 profissionais de educação física e 2 fisioterapeutas. Clebão, você a gente está falando agora um pouco da pandemia, mas tem algo bem bacana que eu queria te perguntar. Tu acha que a pandemia teve alguma correlação? Porque você estava falando que atendeu muita gente de fora durante a pandemia. Você acha que a pandemia por si só teve muita correlação nesse aumento de paciente, né, no seu consultório? Para mim teve. Por quê? Porque o meu consultório é na minha casa, né? Então, muitos lugares fecharam, né? Academias fecharam, clínicas fecharam. Perfeito. Então, lugares comerciais estavam fechados. Perfeito. No início da pandemia. E aí, o que acontece? As pessoas me ligavam e antes eu estava sozinho. Kleber, você está em casa? Tô. Eu também estou em casa. Você me atende? Eu atendo. E aí, eu bolei junto com a minha secretária e junto com os meus colaboradores, né? Que é o meu time, que, pô, fantástico. E na época, a gente montou uma logística de por onde entra e por onde sai. Perfeito. Então, o paciente entrava pela porta do meu consultório ou entrava pela porta da recepção e saía pelo consultório. E já ia para o estacionamento e aí saía. Então, ele não tinha contato com outro paciente. Entre um paciente e o outro, a gente passava álcool, enfim, limpava lá. Né? Sim, em 2 anos de pandemia, a gente teve um aumento de atendimento de todo o Instituto em 30%. E a gente não teve nenhum caso de Covid nesses 2 anos de Mas pandemia. você acha que teve, vamos dizer assim, teve algo muito em comum na pandemia, nesses atendimentos da pandemia? Você acha que foram muito específicos ou coisas que você já atendia? Então, na pandemia, eu dizia assim, que o mundo foi dividido em 2 grupos. Um grupo que precisava ser ajudado e um grupo que estava pronto para ajudar. Para ajudar, perfeito. Então, na pandemia, sim. Eu nunca estive com tantas pessoas com problemas emocionais, de tensão, de ansiedade, entendeu? De o que vai ser, sem falar da dor da perda, né? Perfeito, ou seja, sim. a gente atendeu muitas pessoas com dor na coluna, com dor na lombar, dor no pescoço, e a causa era: eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, Sim. eu perdi meu esposo, eu estou sozinho. Então, as dores físicas, elas têm uma correlação no sistema, no âmbito emocional, né? Então, tem uma fonte. E na pandemia, eu dou graças a Deus pela oportunidade de ter estudado a psicoterapia, porque eu usei muito. Imagina. Inclusive, aqui quero deixar aqui bem claro aqui, agradecer muito novamente. Você atendeu meu pai, ele fez uma fisioterapia respiratória lá com vocês. Né? Eu sou muito grato por isso, né? Então, e foi durante a pandemia também, cara. Isso ajudou muito, cara. Na verdade, assim, o seu pai, ele teve aí pertinho ali, né? Foi bem próximo, cara. Daqui para ali. Foi bem então, próximo, assim, ele cara, ficou então. muito comprometido, o pulmão. Ele é um cara forte, né? Você olha o Ítalo aí, ó, ele sabe de onde veio. Então, assim, ele é muito forte, ele é um cara muito descontraído, muito alegre. E ele chegou lá, cara, debilitado. Mal falava, mal conversava, porque a conversa cansava ele. Sim. Então, a respiração, né? Então, você imagina, assim, eu ia todo empolgado comentar ele, e aí eu falei: cara, será que ele não tá bem? Não, ele tá cansado. Entende? E aí a gente foi fazendo a fisioterapia, foi conversando. Chegou um momento que eu falei: o senhor já tá bom, né? Aí, ó, já tá falando mais do que devia. Ele gosta muito de você, cara. Sério mesmo, eu sou muito grato, ele gosta muito de você, cara. Consideração enorme. Foi uma honra muito grande poder contribuir com essa fase. A pandemia traz coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa também, graças a Deus. Eu acho que isso, conhecer você, eu acho que para ele foi muito bom, cara. Enfim. Cara, eu ouvi falar de você há muito tempo atrás, assim, que eu conheci e tal, que você era um bruxo. Você já deve ter ouvido falar disso já aí. Direto. Todo dia. O Clebão é um bruxo. Não é, cara. Cara, como é que explica isso? Porque assim, uma pessoa chega lá com a dor na perna, e aí você vai lá, faz uma massagem no maxilar da sobrancelha, pessoa, né? dá um beijinho na testa. Aí a dor da perna some. É desse jeito, cara. Aí É a dor desse na jeito. perna some. Como que é isso aí, cara? Me explica essa bruxaria aí. Que é bem legal. Uma coisa que eu aprendi com você que é o seguinte: se eu tô sentindo uma dor no meu dedo, né? Nunca é o dedo. Cara, é muito interessante isso, né? Porque todas essas escolas, vamos dizer, eu não vou chamar de especialidades, tá? Eu vou chamar de escola. Mas todas as escolas e todos os professores que eu tive muita honra de poder aprender, eu fui somando, sabe? Então, você imagina uma peneira, né? Então, toda a escola eu pude colocar um produto dentro dessa peneira. E hoje, o que eu faço é balançar essa peneira e o fino, sabe?
caiu ali embaixo, opa, esse aqui eu vou usar, esse eu vou usar. Então, a gente é acostumado a ter uma dor no ombro e procurar quem? Um ortopedista. Vamos começar com essa linha de raciocínio. Perfeito. Aí você vai no ortopedista, porque falaram para você que o ortopedista que cuidou da sua avó, o joelho dela fez uma prótese, ele não sabe nada de ombro, porque ele só sabe joelho. E não é porque ele não sabe ombro, é porque ele não estudou ombro. Então, hoje, a medicina ela está muito especializada. E isso é bom, isso é positivo. Então, hoje, um ortopedista, por exemplo, ele é especialista em ombro. Hoje tem um ortopedista especialista em quadril, entende? E dentro da fisioterapia também, nós temos o quê? O que é fisioterapia? Terapia do físico. Então, hoje, nunca existiu o fisioterapeuta especialista em ombro. Nunca existiu o fisioterapeuta especialista em quadril. Por quê? Porque o meu paciente que faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ele está comigo dentro do ambiente de academia para fazer um trabalho de reabilitação, propriocepção, funcional, fortalecimento, eu preciso de fortalecer só a perna esquerda? Não. Eu preciso colocar ele para agachar, eu preciso colocar ele para levantar, eu preciso colocar ele para correr. Então eu preciso de, sim, reabilitar a perna esquerda para que ela atinja o grau e o nível de normalidade assim como está na direita, mas eu tenho que também cuidar da direita, porque eu não posso deixar ela regredir o quão boa ela está. E o que acontece são chamadas as compensações. Então, toda alteração gera uma compensação. Então, por exemplo, uma dor no ombro, ela pode ser explicada por um entorse de tornozelo. Então, a pessoa vai lá e torce o tornozelo, fica muito tempo mancando. E aí a visão vai caindo. Aí ele começa a corrigir a visão. E daqui a pouco ele tem um torcicolo, ele sente uma dor no pescoço. Aí ele faz uma compressão de plexo braquial e a dor está no ombro. Mas onde foi a causa? Lá no entorse de tornozelo. Porque isso é uma cadeia. Então, o fisioterapeuta, ele precisa de entender a anatomia fisiológica do corpo como um todo. Então, está tudo interligado. Então, quando a gente vai falar de cadeia miofacial, e aí isso é uma clássico, né? Todo fisioterapeuta sabe disso, a gente começa fazendo uma palpação na panturrilha, por exemplo, e a pessoa vai tratar uma lombalgia. Estou com uma dor lombar. Ah, mas eu estou com muito medo, falaram que você usa agulha, que você manipula e que dói. Eu falei, tá bom. Aí eu vou lá e faço uma palpação na panturrilha. Dói aqui? Nossa, dói, eu não sabia que estava doendo aí. Ó, mas ele tinha uma dor lombar, certo? Aí eu faço a palpação na panturrilha. Nossa, tá doendo. Então tá, peraí. Aí eu vou lá, sento no meu banquinho, pego na região da cervical e começo a manipular o masseter, esternocleido, e eu começo a conversar com esse paciente. E em 5 minutos ele confia em mim já agora no tratamento. Aí agora eu fiz com que ele sentisse uma sensação de bem-estar. E esse relaxamento que eu estou promovendo para ele que estava com medo, porque ouviu falar que a agulha dói, que a manipulação dói, que a liberação dói, agora ele está acionado o sistema nervoso parasimpático, ele começou a relaxar. E aí eu vou lá, faço a palpação na panturrilha e ele fala, uai, bruxo, minha panturrilha estava doendo agora e agora não está mais, você nem tocou na panturrilha. Mas na minha cabeça tem sistema nervoso central, simpaticotonia, parasimpático, cadeia miofacial. Então eu sei que existe uma cadeia miofacial que tem um início no masseter e ele vai passar por trás da nuca e vai até lá na panturrilha. Então eu sei disso pelo conhecimento anatômico. Eu não precisei de me especializar para saber disso. Sim. Então o básico da anatomia, né, o que a gente fala na dieta, né, o básico bem feito sempre vai ser o básico bem feito. Vai dar resultado. Sempre vai dar resultado. É verdade. Então tem pessoas que querem inventar. Não precisa de inventar. Você precisa saber o básico, mas o básico bem feito. Então, hoje em dia, tem muitas relações anatômicas que as pessoas olham para a dor em específico. Né? Aí, o Ítalo chegou lá um dia com a dor no cotovelo. Pô, meu cotovelo. Aí eu fui lá na escápula dele. Aí ele falou, caramba, eu senti um choque lá no meu cotovelo. Eu falei, tá vendo? Então, estava tudo preso, o ombro, bíceps, ou seja, a sobrecarga no cotovelo, pelo treino pesado que ele tem, causou sim uma epicondilite, causou sim uma inflamação do cotovelo, mas espera aí, olha só a alteração biomecânica, cabeça para frente, o ombro rodado para frente. Ou seja, o problema, a queixa está no cotovelo, mas o que causou a sobrecarga no cotovelo foi toda uma alteração lá em cima. Sim. Então, a dica que eu dou para o fisioterapeuta é olhe para o seu paciente como um todo e nunca como uma patologia. O meu paciente ele não é uma bursite. O meu paciente não é um joelho. Meu paciente é meu paciente. Sim. E isso é a normalização de sistema? Isso é a avaliação da normalização de sistema.
Entende? Então, por exemplo, qualquer queixa que esse paciente ele tem, na avaliação da normalização do sistema, eu avalio a cabeça, os ombros, o quadril, o joelho, o tornozelo. Ou seja, eu faço um raio-x do corpo como um todo. E eu tento relacionar aquilo que eu estou vendo de alteração com a queixa dele. Perfeito. E quando o paciente acha que só ele que tem aquele problema, cara? Todo dia acontece. Eu já passei num monte de lugar e ninguém sabe o que é, porque isso é só comigo. Como é que você vê isso aí? É a psicoterapia de novo. Cara, na verdade, tem casos que é tão simples. Tão simples assim que você fala assim, cara, não é possível que é isso, né? Hoje eu atendi um senhor que na hora que eu falei assim, só pode tirar a camiseta, as coisas de bolso pode deixar acima da mesa aqui que eu vou te avaliar. Ítalo, quando o cara tirou a camiseta, velho, forte, 55 anos, como diz o Eduardo Haddad, né? Nu. Cara, o cara é muito forte, velho. Um braço, tamanho do seu, assim, ó. O cara, 55 anos, velho. Aí ele falou que foi no médico e que o médico disse que ele não podia fazer mais nenhuma atividade física de impacto, que ele tinha uma compressão gravíssima na coluna e que isso geraria aí para ele consequências e passou para ele só pilates. Cara, o cara gosta de academia, treinou a vida inteira. Como é que um cara de 55 anos vai pro pilates? Aí ele falou para mim, Kleber, eu já tenho 1 ano que eu tô no pilates. Eu já fiz mais de 60 sessões de fisioterapia e a minha dor lombar não passa. Eu já perdi 10 quilos. O que eu faço? É a importância da musculação, né, Kleber? E a importância também da avaliação. Da né? avaliação que é aquilo que ele também, falou, né? Cara? Então, ele achava assim, pô, cara, será que isso só acontece comigo? Será que meu caso é só cirúrgico? Aí eu fui lá, ressonância. Aí eu falei para ele assim, coloca a mão onde dói. Aí ele colocou a mão em cima da base do sacro, entre L5 e S1. Eu falei assim, cara, é certeza que você sente a dor aí? Ele falou, eu sinto a dor aqui. Como é que é essa dor? Não, é uma dor como se estivesse me apertando. Tá, mas o seu problema aqui na ressonância está lá em L1, L2, cara. Não tem nada a ver com a sua ressonância, a dor que você está sentindo. Aí ele olhou para mim. Peraí, quer dizer que você quer me dizer que essas sessões de fisioterapia que eu fiz estava errada? Jesus. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu dizer se estava ou não errada, vamos esquecer e vamos tentar agora ver o que está errado. E aí eu coloquei ele de frente para o espelho. 1 palmo de projeção anterior de cabeça, entendeu? Uma alteração do quadril, uma antiversão e uma tensão do glúteo muito grande. E aí o que aconteceu? Lembra quando eu falei para ele que era muito forte, tal? Um cara que malhou muito pesado em academia e ele fazia reposição hormonal. O glúteo dele... Fibrose. Fibrose. Ou seja, fez várias aplicações do glúteo, uma fibrose gigantesca, o glúteo estava totalmente inibido, não tinha contração, fez ali uma retificação lombar, sobrecarregou L1, L2, sim, mas aquela alteração ali, ó, era de anos atrás. Já estava calcificada, cicatrizada, não proporciona dor para ele. E a dor dele é mecânica, porque quando ele senta, ele aumenta essa retificação, ou seja, ele faz quase uma inversão da curva lombar, e a dor dele era simplesmente mecânica. Restabeleceu essa mobilidade, soltei o glúteo, posicionei o sacro em relação à lombar, fiz para ele fazer uma extensão lá do Mackenzie, coloquei ele de frente para o espelho, voltou 1 palmo para trás. Ele falou, não, eu estou 1 ano para tratar disso, você resolve isso em 30 minutos? Entende? Então, tipo assim, tem muitas pessoas diariamente que chegam achando que o caso dele já não tem mais jeito, sim, entendeu? Que é só eu que sinto isso. E assim, cara, a normalização de sistema, ela me ensina todos os dias. Por quê? Porque eu tive que ter a humildade de olhar para o paciente como um todo e não para a patologia dele. Então, chega muita gente com diagnóstico e assim, tipo, eu sou isso. Não, você não é isso. Você hoje está com esse exame e esse exame mostra essa foto e essa foto é a forma como está lá na sua coluna, mas não necessariamente é isso que está proporcionando a sua dor. Isso aconteceu hoje, por exemplo. Pô, cara, 60 sessões de fisioterapia. Mano, 60 sessões de terra teria resolvido o problema dele. Você é muito conhecido pelo método de agulhamento, né? Sim. Principalmente porque eu mesmo nunca tinha visto. E como que é essa experiência quando a pessoa não sabe disso? Te vê com a agulha ali e fala, não, eu vou... Ou mesmo quando a gente sabe o que a agulha faz, e depois que ele faz, você fala, mano, não é possível, cara. Você já fez agulhamento com ele? Já fiz ele. Cara, mano, faz de novo, parece que vai ser a primeira vez. Eu queria que você tivesse trazido uma agulha. É sério, cara. Pô, cara, isso aí tão o pessoal vê o tamanho da agulha. Na verdade, ela tem vários tamanhos, né? Tem agulha de face,
25 por 30, 30 por 40, 30 por 60, 40 por 60. Então, são vários os tamanhos. Mas explica o que o agulhamento faz. Vamos lá. Lembra que eu falei para você que eu entrei na faculdade em 1999 e me formei em 2003. O meu primeiro curso de acupuntura eu fiz em 2001. Ou seja, foi um curso de 6 meses e eu ainda estava como aluno na faculdade. Em 2002, o COFITO, né, o Conselho Regional Federal da Fisioterapia, reconhece a acupuntura como especialidade. Então, mesmo eu tendo um curso de 6 meses no meu currículo, quando eu cheguei em Brasília, eu não poderia ser um acupunturista, porque a fisioterapia precisava dessa especialidade. Perfeito. Então, em 2005, eu tive a oportunidade de entrar na especialização, que foram 2 anos de especialização. Então, foi 2005, 2006, me formei em 2007. Então, foram mais 2 anos. Então, eu trabalho com agulha desde 2002. Entende? Então, tem 21 anos. Cara, que velho. Então, tem pessoas que querem fazer um curso de agulhamento. Eu começo a rir, cara, porque eu vejo cada coisa na internet que me manda que é coisas absurdas. Aí tem um cara que quer fazer um curso de dry needling, que é no final de semana. Ele vai lá, sexta, sábado, domingo e diz que faz agulhamento. Sim. Cara, se você soubesse quantos pontos de acupuntura tem num corpo, porque se você fizer um agulhamento num ponto dentro de um meridiano de acupuntura, o qual esse meridiano está comprometendo um órgão, uma víscera, cara, esse paciente vai ter problema, sabe? Então, você, no mínimo, antes de fazer um agulhamento, você tem que saber onde você está agulhando. Começa por aí. E os meridianos da acupuntura têm as direções. Se você está sedando um ponto ou se você está tonificando um ponto. Então, não é simplesmente colocar a acupuntura lá. Porque o que agora está chegando no meu consultório é tipo assim, não, Kleber, você faz agulhamento? Não, eu já fiz isso aí. Aí eu, tá bom. Senhor, abençoa. Ele não sabe o que diz. Sabe? Eu tenho que trabalhar a minha mente e a minha cabeça. E eu tenho que ter a humildade de dizer para ele, tudo bem que você trabalhou. Mas olha só, eu sei que você já foi no osteopata, eu sei que você já foi no... As pessoas chegam dizendo assim para mim, Kleber, eu já fiz quiropraxia, já fiz osteopatia, já fiz agulhamento, tá? Eu quero ver o que você vai fazer, porque minha dor ninguém resolve. Eu, tá bom, vou fazer normalização de sistema. E aí, na normalização do sistema, tem técnicas da osteopatia, tem na acupuntura, e ele sai, uau, o que você fez? Entendeu? E aí eu falo assim, cara... Aí eu fico pensando, o que esse danado desse fisioterapeuta, que se diz ser osteopata, ou que se diz ser acupunturista, fez? Porque, cara, eu fiz isso aqui, parece ser tão simples. Por que não fizeram assim? Então, não é simples como parece. É verdade. E tem que levar essa atenção para as pessoas. E aí, o que as pessoas vão? No que é mais barato. Infelizmente. O barato sai caro, a gente sabe, né? Então, assim, ó, cara, infelizmente eu tenho casos assim de pessoas que perfuraram o pulmão. Eu tenho casos de infecção porque deixaram de passar um álcool. Entendeu? Eu tenho casos assim de... Cara, são cada coisa que a gente vê. É porque hoje, nessa era da internet, né, as pessoas veem tudo e querem replicar de qualquer forma. Uma coisa simples, inclusive que eu já errei em relação a isso, tá? Eu estava fazendo uma massoterapia, né? Estava recebendo uma massagem de uma massoterapeuta, só que por conta dos treinos a gente força muito a mordida, o maxilar, o malar e tudo mais. O masseter, né? Uhum. Então eu estava com muita dor, né, nessa parte aqui do masseter. E aí eu fui e falei para a massoterapeuta, não, é só massagear aqui, que passa, não sei o que e tal. E ela, mas como assim? E tentando entender. Eu coloquei um vídeo que você estava atendendo lá, o Renato. E aí ela foi e viu como é que era. Cara, mas eu senti tanta dor. E não foi só aquela dor no momento. Eu fiquei muito tempo sentindo aquela dor, porque ela não sabia o que estava fazendo. Exato. Viu você fazendo aquilo ali no vídeo. Eu estava sentindo dor naquele local mesmo. Eu achava que precisava dar uma massageada. Só que foi horrível aquilo ali. Exato. Assim, eu faço uma comparação bem engraçada. Assim. Eu pergunto assim, você sabe dirigir? Sei. Se eu te der uma Ferrari... Você vai dirigir a Ferrari? Tá bom, mas se eu te der um Fusca, você vai dirigir o Fusca? Porque uma coisa é saber dirigir, né, cara? Outra coisa é você ter um prazer de dirigir um Fusca, porque tem pessoas que sentem prazer e tem pessoas que sentem prazer em dirigir uma Ferrari. Mas ambos, mesmo sendo direção, é muito diferente, tá? É muito diferente, cara. É muito diferente. O que mais eu escuto, Ítalo, sabe o que é? Sabe o que eu escuto hoje, cara? É assim, o paciente chega lá e fala assim, ó, eu vim aqui
mas meu personal tá muito bravo comigo. Eu, tá bravo por quê? Não é porque eu disse que eu ia vir por aqui. Ó, eu vim aqui, mas o meu fisioterapeuta tá muito bravo comigo. Eu não sei nem mais se ele vai querer me atender, porque eu tô aqui. Mas por quê? É porque ele disse que faz o que você faz. Ué, então por que você não tá lá? Tá entendendo? Porque não resolve o problema. Você tá Então, entendendo? por que Então, que não uma resolve? coisa é saber dirigir, outra coisa é saber... Exatamente. Mas te falo uma coisa, Kleber. Quem sabe dirigir uma Ferrari, facilmente dirige um Fusca, tá? Então, o inverso não é válido. É isso que eu tô falando. Não é válido. Então, para você chegar lá para dirigir a Ferrari, já tem que ter dirigido um Fusca, um Palio, um Civic, enfim. Mas é isso que eu falo. Por exemplo, eu tenho 22 anos, cara, de prática com agulha. Então não são 3 dias de tem um mandril curso, né? que você coloca a agulha lá dentro, né? Você usa o mandril e coloca. Cara, eu não sei qual foi a última vez que eu usei um mandril. Eu já criei uma prática que eu pego a agulha e... Entende? Igual dardo, né? Igual dardo, é. E assim, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Deus foi muito misericordioso comigo. E tem uma passagem na Bíblia que diz sobre os dons e sobre os talentos, sabe? E eu não tenho dúvida de que Deus me deu um talento. Mas eu poderia ter enterrado ele, sabe? Assim como tem assim como conta na passagem da Bíblia, né? Tem uma pessoa que ganhou 10, foi lá e multiplicou. Tem um que ganhou 5, multiplicou. Tem um lá que ganhou 1 e enterrou, porque ficou com medo. Cara, eu não enterrei o meu talento, eu multipliquei o meu talento, sabe? Verdade. Então, assim, eu não posso colocar isso somente como um dom divino. Eu não posso colocar isso como um dom de Deus, porque se fosse dom, seria só para mim, seria só meu. Não, é um talento, eu multipliquei. Eu estava falando para o Ítalo, eu tenho, na minha normalização de sistema, no curso online, eu tenho 100 alunos. Eu tenho 100 alunos de, assim, absolutamente sucesso. Eu tenho pessoas que estão transformando vidas. Eu tenho pessoas que me mandam mensagens dizendo assim, paizão, o que é isso, cara? Eu liberei uma cicatriz cesárea da minha paciente. Eu tenho uma aluna agora lá em Unai, que me mandou uma mensagem agora no início do ano dizendo assim, Kleber, cara, eu tô te mandando essa mensagem para te agradecer. O que aconteceu? O que você fez aí? Não, atendi uma gestante e ela não estava conseguindo andar e ela queria fazer o parto normal e eu fiz a normalização de sistema nela e ela relaxou e ela sentiu muito menos dor no parto e o parto dela foi normal e foi um sucesso. Ela está muito agradecida, eu fiz tudo que você me explicou. Nananana. Cara, tem dinheiro que paga isso? Satisfação, né? Cara? Entendeu? Então eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, cara, se a gente puder passar para frente, né? Tem uma chamada corrente do bem, né? Então aquilo que você recebeu lá atrás, eu recebi muito, cara. Eu sou muito grato aos meus professores, aos meus mestres, aquelas pessoas que me ensinaram. Eu gosto muito de aprender. E talvez por isso eu fiz tanto curso. Então, eu honro todos esses que eu aprendi. E hoje eu preciso de multiplicar. Hoje mesmo tinha uma aluna minha fazendo um Clinic Day no meu consultório. E ela falou assim, cara, eu vim com tanta dúvida para tirar as dúvidas com você. Mas eu não precisei te fazer uma pergunta. Eu fui tirando as minhas dúvidas com o seu atendimento, com a sua fala... e tal, e eu tô saindo daqui mais tranquila e mais confiante no meu atendimento. Agora eu sei o que eu preciso fazer. Olha só que legal, cara. Show, bacana. Como é que é esse Clinic Day? Como é que funciona? É um camping, né? É tipo um camping da gente? O Camping Ridney? É tipo um camping, Camping Kleber? Clinic Day. É Clinic Day. O que acontece? Eu tenho uma amiga chamada Janaína, ela é uma aluna, inclusive. Ela, na verdade, ela estudou comigo em Ribeirão Preto. Nós formamos juntos em fisioterapia. Somos amigos aí há 20 anos. E ela fez o meu curso de normalização de sistema e para ela foi uma grande mudança. Ela falou assim, ela me chama de Binho, né? Bibinho e tal. Cara, eu quero ficar aqui um dia na sua casa, eu quero ver um dia você atendendo. E eu falei, pô, Jana, bem, fica aqui comigo. E esse dia, para ela, foi uma virada de chave tremenda. Ela falou assim, Kleber, olha só, grandes pessoas precisam de valorizar o seu tempo. E o seu tempo é valorizado. E eu reconheço isso. Quanto vale o dia seu? Eu falei assim, não sei. E aí o Clinic Day começou. Ela falou assim, pois é, então passe a pensar. E ela falou assim, vai... E ela me deu essa dica, né? Então, você precisa de ajudar pessoas. E você me ajudou demais. Só eu estando aqui aprendendo, escutando. Aí, com o curso Normalização de Sistema presencial e online, para os alunos tem um desconto, entendeu? E todo aquele fisioterapeuta que quiser passar um dia comigo, me acompanhando, aí tem um outro valor. Então, hoje a gente tem o Clinic Day, né? Isso é um valor... acerta tudo com a minha secretária, é pago esse valor, entendeu?
Mas eu sugiro que você faça, né, o fisioterapeuta que estiver me ouvindo, que você faça primeiro a normalização do sistema, porque senão você vai ficar boiando. Você Perdidão. vai ficar perdido, cara, porque você não vai ver eu fazendo essa fisioterapia convencional. Porque é a base, né? A normalização do sistema é a base para você entender um pouco de como é que funciona o seu trabalho, como é que você usa a normalização do sistema nos seus pacientes. Exatamente. Né? Porque ele vai ver eu fazer Mackenzie, quiropraxia, osteopatia, acupuntura, tudo misturado, ele não vai entender nada, entendeu? Ele vai falar assim, tá, e o que resolveu aquele problema? Resolveu tudo, né? A normalização resolveu. E eu quero aproveitar e deixar um recado para você que está aí de casa e está assistindo, que você pode mandar sua pergunta aqui para a gente. Aproveita essa oportunidade de estar online. O live chat tá ligado, tá, pessoal? Tá ligado aqui, a gente tá lendo aqui tudo. Ó, tem uma pergunta do Thiago que ele tinha mandado no Instagram. Eu vou perguntar aqui pro Kleber antes que eu me esqueça. Ele estava perguntando o que você acha da autoliberação. Foi o Thiago Bernardino, inclusive, tá? Ele estava aqui no nosso último. Rapaz, olha só. Eu uso a autoliberação. Eu sempre digo que o meu sonho era ter um Kleber Caiado na minha vida. Já te falei, você tem que clonar, cara. E hoje eu tenho, cara. Eu tenho os meus pupilos lá, né? Os minis Klebers. Que atende lá. Eu até falo, né, cara? Às vezes eu falava assim pro Ricardo, assim, Ricardo, vamos fazer o seguinte... A gente reserva 1 hora, eu te atendo meia hora e você me atende meia hora. Tem que ser, cara. E já resolvia, metade do mês, assim, já tava resolvido. Várias vezes passei lá, tava os dois lá. Com esses 30 minutinhos. Então, isso é fundamental. A autoliberação, ela se torna um pouco limitada a depender da área que a gente vai tratar, né? Então, por exemplo, eu consigo manipular aqui o meu psoas, minha coxa, quadríceps, vasto medial, vasto lateral, meu antebraço. Então, eu faço muito no meu antebraço porque eu trabalho com as minhas mãos. Perfeito. Então, mas eu preciso de lembrar que quando eu estou liberando a minha mão esquerda, meu braço direito está cansando, né? Então, eu tenho que também regular isso. Eu acho que toda a autoliberação feita na cabeça, macete, esternocleido, base occipital, ela é muito bem-vinda. A autoliberação, por exemplo, antes de um treino, é difícil você fazer nas costas. Então, você precisa de um rolinho, pelo menos. Eu acho super válido deitar no rolinho. Aí isso também é considerado uma autoliberação. Aquela bola de liberação também, né? A bolinha, o rolinho, isso vale muito para glúteo, você sentar no tensor da face lata, na lateral da perna e também a região das costas. E a região com a mão, peitoral, entendeu? Essa região mais próxima de axila que dá essa mobilidade na escápula. Cara, eu gosto muito. Eu acho que o que falta é a disciplina. Disciplina, sim, porque demanda tempo, né? É um trabalho que é chato, né? É muito assim, ó, você vai desprender de um tempo de você deitar numa máquina e alguém fazer uma liberação, mas para você fazer em você mesmo, a gente é um pouco displicente em relação a isso. Mas eu acho extremamente válido, entendeu? Hoje meu esporte, além da musculação, é o futevôlei, então eu estou diretamente me automanipulando, faço muito Mackenzie cervical, faço Mackenzie lombar, faço aí uma liberação, uma liberação antes de treinar. Eu preciso de soltar o meu quadril sempre antes do treino, senão eu não consigo produzir as mobilidades dentro da quadra, entendeu? Então, eu pratico isso, entendeu? Porque se eu também não praticar, eu não vou ter a performance que eu quero. Já que a gente está entrando nesse assunto, e dentro da musculação, Kleber, qual a importância que você acha que tem de um trabalho de mobilidade, de um trabalho de alongamento, seja antes ou depois do treino? Eu tenho dentro da aula que eu ministrava, né, na pós-graduação, eu tenho um slide que era 2 mãos assim, dando um murro contra outra. Uma na outra. E dizia, era como se fosse uma guerra, né? Queria dizer uma guerra. E a pergunta era, alongamento, antes ou depois do treino? Então, sempre foi algo, né, muito questionável. E aí, alongar ou não alongar? Assim como, e aí, o que é melhor, quente ou frio? Então, essas questões, elas têm sempre... na minha opinião, uma forma de entendimento. Isso não é uma resposta. Isso é uma forma de entender. Então, quando a gente fala de alongamento, por exemplo, se você deita num banco de supino, agora, você está frio. Hoje você faz o quê? O supino, com o máximo de carga é quanto? Sei lá, 180. 180. Então, por exemplo, você vai fazer a primeira série com 180? Não, tem todo um preparo. Antes. Então, tá vendo? Esse seu preparo, ou seja, não é um aquecimento. Então, a minha pergunta é, o alongamento ele pode ser feito antes? Então, pode. Nesse caso, que a gente está falando do supino. Mas como que eu vou alongar? Eu vou colocar meu braço lá esticado e vou ficar alongando meu peitoral? Não necessariamente. Eu posso deitar na barra de supino, colocar ali 10 quilos de cada lado, manter na porção mais alongada, ali 2, 3 segundos e fazer uma contração. Mantenho 2, 3 segundos, eu estou alongando, eu estou contraindo e eu estou aquecendo essa região. Se eu sentir vontade, que eu estou meio rígido, muitas vezes é melhor você fazer uma mobilização na escápula para que você tenha uma retração
mais confortável para você executar para você executar o exercício de peitoral. Perfeito. Mas não necessariamente você vai somente alongar. Você vai aquecer isso, mas você utilizou o alongamento no início como aquecimento. Tá bom, aí você fez ali 10 quilos de cada lado, daqui a pouco você coloca 20 quilos de cada lado, 30, 40, você está bem aquecido e agora você está pronto para o 180. Aí você foi lá e terminou a série, fez 4 séries de 180 mais 4 séries de aquecimento. Né? Que você colocou alongamento dentro do aquecimento. Perfeito. Terminou a série. Você vai alongar? Não tem necessidade, porque você aumenta muito o risco de lesão. É isso que eu ia perguntar, cara. Entendeu? Então, muito cuidado no bodybuilder, no fisiculturismo, na sala de musculação para você fazer um alongamento pós-exercício. Por quê? Porque você já está tão vascularizado, você já está com tanto pump, as suas fibras já estão tão vascularizadas que qualquer excesso você vai romper. Facilmente, né, cara? Então, assim, em que momento fazer as grandes amplitudes? No início e não no final do treino. Perfeito. Por que as pessoas rompem peitoral? Porque ele foi lá, fez crucifixo, fez apoio, aí fez lá, foi cabo, aí fez lá, não sei o quê, e vai treinar supino por último. E aí quer ganhar de amplitude. Vai romper o peitoral, pô. Pô, tô com pump no peitoral, o pump tá vascularizado, aí ele vai na porção mais alongada. Por que o supino mais rompe peito? Por conta dessa lógica de que no final ele está mais vascularizado, mais aquecido, né? Com esse pump, e aí vai romper. Então, o alongamento, nesse caso, não é indicado no pós-treino. E aí, vamos lá para o atleta de corrida. Aí ele aquece, ele alonga antes, entendeu? E aí ele foi lá e correu uma maratona, 42. Ele chega com cãibra na linha de chegada. Você vai terminar o aquecimento, né? Depois da prova, você vai colocar ele na esteira para remover o ácido lático? O cara que terminou o supino, ele pode ir para a esteira. Faz ali 10 minutinhos de esteira, remove o seu ácido lático, deixa o seu corpo voltar ao seu estado natural. Mas o cara que correu 42 km, ele precisa de um alongamento, cara. Ele está sob tensão, os músculos dele estão tudo encurtado. Ele passou 42 km fazendo uma mecânica única e exclusiva de ativação e relaxamento, ativação e relaxamento, ativação e relaxamento. Se ele não tiver agora uma sessão de relaxamento, de alongamento dessas fibras, amanhã o cara nem anda, velho. Então, eu preciso de entender em que momento vai usar o alongamento. Então, eu preciso saber o que o alongamento promove. Assim como a liberação miofascial. Depende. Agora, a gente vem para a liberação. Kleber, que momento usar a liberação? Para que serve a liberação? A liberação nada mais é do que aumento da vascularização na região que está sendo liberada e na área onde está sendo liberada, por exemplo, região do ombro. Não só uma vascularização de todo o ombro, como uma melhora da mobilidade. Então, se eu quero ênfase num treino de ombro, num treino de peitoral, num treino de dorsal, eu posso fazer uma liberação miofascial antes? Posso. Qual é a estratégia que eu vou usar? A que seja mais eficiente. Eu posso usar paleta, posso usar mão, posso usar óleo ou agulha. Qual é o objetivo? É liberar. Muitas pessoas não conseguem liberar. Aí fica lá com dor, porque não consegue. Porque o músculo está rígido, está empedrado, está com contratura, está prestes a romper. Esse músculo, muitas das vezes, eu atendo pacientes que eu falava para eles assim, você sabe por que você rompeu? Porque esse músculo precisava de descanso e você foi lá e treinou. Você não deu o descanso adequado. Aí eu te pergunto, Ítalo, você dá descanso, você treinou peito hoje, quinta-feira, você vai dar quantos dias de descanso? No mínimo uns 4, 5. Tá vendo? No mínimo. Tá vendo? E é todo mundo que faz isso? Não. Por isso que as pessoas se lesionam. Yeah. Então, por exemplo, se ele treina peito hoje, quinta-feira, na intensidade que ele treina, se ele for treinar sábado para um vídeo de um canal, ele vai treinar de mesma intensidade? Não. Primeiro, ele não. vai. Ele vai. Mas assim, as pessoas. Mas ele talvez não vai sentir dor? Ele não vai estar dolorido do treino de quinta-feira? Ele vai estar dolorido. Então ele vai ter a mesma performance? Não vai. Agora, se ele virar para mim e falar assim, Kleber, olha só, eu tenho uma gravação sábado. Cara, eu não sabia dessa gravação. E eu fiz um treino de peito muito pesado na quinta-feira. Cara, eu tô todo dolorido. Eu consigo colocar ele? Consegue. Você está entendendo? Por quê? Porque aí eu vou fazer a liberação, vou soltar, dar mobilidade, vou relaxar a musculatura. Aliviou a dor, aliviou. Cara, nossa, tô aliviado. Pronto, agora vai treinar. E é isso que acontece com o profissional e o amador. Essa é a diferença. Uma coisa muito interessante em relação à dor no seu procedimento. Porque tem procedimento que você faz que a pessoa vai achando que vai sentir muita dor e não sente nenhuma, e vice-versa. Mas eu já fui indicado assim para uma pessoa, olha, eu fui num fisioterapeuta,
o cara é bom. Você sai de lá todo quebrado. Eu falei, então calma aí. Eu acho que tem alguma coisa errada. Ué, vai para emendar ou para quebrar? Não entendi. É o seguinte, tem até uma confissão. Nosso grande amigo Eduardo Correia, ele não gosta muito de sentido ou não, né, Kleber? A gente sabe disso. Eduardo é um cara meio sensível, né? Então ele é um cara que não gosta não. E o Clebão que atende ele, tá? E ele tenta minimizar ao máximo isso aí. Né? Como que tá ligado isso aí, Clebão? A dor, procedimento, se doer é porque funciona, é igual treino, né? Durante algum tempo, eu achava que o paciente precisava sentir dor porque alguma coisa estava acontecendo, né? De uma mudança. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com a experiência de consultório que eu tenho... Então, assim, vamos falar de números, né? Hoje eu atendo 10 pacientes por dia, diferentes, 5 dias na semana. 50 pacientes por semana, vai dar aí mais ou menos 200 pacientes por mês. Agora você multiplica isso aí por um ano. Quantos pacientes já não passaram desde 2016, quando eu parei de atender em academia e só atendo consultório? 2.400 em média. Jesus, é muita gente, bicho, pelo amor de Deus. Tá entendendo? E aí, eu precisei de escolher. O meu paciente vai vir aqui e vai sentir dor? Peraí, é necessário sentir dor? É necessário. Então, eu vou minimizar o máximo que eu puder. Perfeito. Então, o meu paciente, ele sente dor na minha sessão? Sim. Se ele precisar de sentir dor, sim. Mas eu vou fazer de tudo para que essa dor seja minimizada. Eu consigo fazer um atendimento que eu demoro hoje 40, 45 minutos em 10 minutos. Mas em 10 minutos ele vai sentir muita dor. Sim. Entende? Então, eu vou mais devagar. Muitas vezes eu uso agulhamento porque eu coloco a mão e falo só, tá vendo? Se eu for colocar a minha mão aqui, primeiro eu não vou ter performance no que eu quero soltar. Se eu colocar o cotovelo, você vai sentir muita dor. Então eu vou usar agulha. Você vai sentir dor? Vai. Mas é infinitamente menor do que você sentiria pelo resultado que eu preciso. Então, agora a questão não é que a sessão do Kleber dói. Não, peraí. Se você sentiu muita dor, imagina como seria para soltar com a mão. Perfeito, exatamente. Ou seja, seria muito pior. E aí a pessoa está dizendo o seguinte, peraí, eu senti muita dor, tal fisioterapeuta, eu senti muita dor em tal sessão, mas peraí, o Kleber foi e resolveu? Não, essa é a grande diferença. E às vezes nem resolve, né? Infelizmente ainda tem essa ainda. Às vezes a agulha chega em ponto que o cotovelo não chegaria, não é, Kleber? Não. Como é que você vai tirar um nódulo com... Às vezes é um nódulo. Como é que vai tirar um nódulo com agulha? Perdão, com cotovelo. Não tem como. Cara, hoje foi interessante. Eu atendi um senhor, o nome dele é Antônio. É um cara assim que eu tenho um prazer... Sabe quando você tem um prazer de sentar e conversar com a pessoa? Eu tenho um prazer de sentar e conversar com ele. Ele é formado em engenharia. Ele é dono de uma clínica cardiológica com mais de 33 médicos sob a supervisão dele. Ele tem 2 filhos que hoje está administrando as empresas dele e tudo mais. Ele tem 70 anos, cara. E ele falou, e ele conversando comigo, aí quando ele saiu, eu perguntei para a fisioterapeuta que hoje estava me acompanhando no Clinic Day. E aí, você acha que ele é muito meu amigo? Ele falou, nossa, Kleber, parece que vocês são muito íntimos, vocês são muito amigos, há muito tempo, né? Eu falei, não. Ele é um paciente que veio aqui no ano de 2020 com uma indicação cirúrgica e hoje é a 3ª sessão dela. Aí ela, não acredito. Olha só a relação que a gente pega. Parece que os pacientes sentem nossos amigos, mas é por quê? Porque a gente tem essa compaixão dele e tal. Ele sentiu dor durante o procedimento? Sentiu. Cara, mas ele tinha uma indicação de cirurgia. De coluna. Hoje ele tem 70 anos, cara. Entendeu? Então, assim, o paciente vai sentir dor? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma regra. Mas hoje eu, Kleber, tento minimizar ao máximo a dor do meu paciente. Como você vê, assim, para o futuro da musculação, o uso da fisioterapia? Eu vi o pessoal usando eletroestimulação junto com treino. Isso aí você acha que funciona? É uma tendência? Não é? Não funciona? O que você acha? Vamos lá. Quando eu decidi fazer fisioterapia, hoje eu tenho 43 anos, eu tinha 16 anos. Falaram assim para mim, Kleber, a fisioterapia é a profissão do futuro. Cadê esse futuro que não chega ainda? Porque, cara, a eletroestimulação existe há muitos anos. No meu curso de acupuntura, em 2005, tinha eletroestimulação com agulha para pacientes neurológicos. Ou seja, isso é algo, né? A gente tem um aparelho lá na fisioterapia que chama corrente russa. O paciente que termina o pós-operatório de ligamento cruzado, de menisco, de ombro, é ligado a essa corrente russa para fazer uma eletroestimulação. Só que a eletroestimulação ela vai ativar esse músculo passivamente sem uma ação
ativa do paciente, né? Ela vai ativar esse músculo passivamente para que esse músculo não caia em quê? Em sedentarismo. E aí esse músculo não entre em atrofia. Então, isso já é utilizado há muitos anos. Então, no processo de reabilitação, a gente usa a eletroestimulação há muito tempo. Aí a pessoa, pô, fiz uma cirurgia de joelho. Nossa, eu usei eletroestimulação, minha perna ficou muito mais forte. Claro, mas você estava atrofiado, velho. Você precisava de um estímulo. Qualquer estímulo já era um estímulo, né? Quando você está atrofiado. Tá entendendo? Aí o cara vai hoje e vai falar de eletroestimulação que vai ficar mais forte, cara. Será que vai mesmo? Cadê? Cadê a ressonância? Entende? Porque colocar lá os eletrodos... O que o Jonato pensa sobre isso? Entendeu? O que o Ramires pensa sobre isso? Cara, são caras que eu respeito. Por quê? Porque eles leem, eles estudam, eles comparam artigos científicos e eles vão lá na prática. Entendeu? Verdade. Entendeu? Se você perguntasse para mim, Kleber, eu preciso de recrutar fibra muscular no glúteo, no paravertebral e na perna porque eu estou com paciente de hérnia de disco. E aí, você vai escolher agachar ou você vai usar eletroestimulação? O paciente tem hérnia de disco. Você vai usar eletroestimulação para fortalecer ou você vai usar um agachamento? Eu vou usar um agachamento. 10 vezes agachamento. Tá entendendo? Agachamento, terra. Aí, você chega no médico e fala assim, ó, você não pode agachar, tá? Você tem hérnia de disco. Cara, como assim? Entende? Então, eu estudo isso, eu vejo isso desde 20 anos. Né? Eu sou formado há 20 anos. Eu vejo e sempre vi isso. Entendeu? A primeira vez que foi falar de oclusão... Cara, oclusão, ó... Verdade. É muito tempo que se usa oclusão. Oclusão não é de agora. As fitinhas hoje estão mais bonitas. É o que mudou, né? Tá colorido, né? Hoje as fitinhas estão coloridas, né? Até as kinésio tape hoje, aqueles adesivos, estão mais bonitos. Laranjado, azul, bege, cor da pele, preto. Na minha época era esparadrapo, velho. Eu sei, a gente usou, cara, acho que em 2000 foi durante a pandemia, eu tive uma contratura, acho que não foi a contratura, estiramento no peito. A gente usou esparadrapozão, padrão esparadrapo. Mas não era colorido, não, é por aqui, né? Fita isolante. É, padrão, velho, padrão. Old. Eu acho assim, respondendo bem a questão da sua pergunta, eu acho que a fisioterapia, não só a fisioterapia, mas a educação física, são profissões do futuro. E eu acho que hoje a nutrição tomou uma proporção muito grande, de uma importância gigantesca, assim como a psicologia. Cresceram e tomaram o seu lugar. Por quê? Antigamente, na minha época, eu falava de nutrição para quem? Para pessoas em hospitais, em restaurantes. Doentes. Entende? E não era nem dieta, era regime na época. Era regime. Né? O nutricionista era assim. Falava de psicólogo? Você tá doido? É, porque tá doido. Entendeu? Então, educação física. Você não olhava um educador físico como um personal. Você entendia que era um professor de escola. Escola, é verdade. Vou dar educação física. Show, vai dar aula de handebol, futebol, vôlei. Isso era educação física. E fisioterapia? Era massagem, choquinho. Era isso, cara. Então, hoje, a nossa profissão está alcançando um nível de reconhecimento. Mas por quê? Houve primeiro uma necessidade. A população está precisando, está carente. E aí está vendo a necessidade. A necessidade está tendo uma demanda. Essa demanda, o que acontece? A pergunta que eu faço para os meus alunos é o seguinte: tem quantos fisioterapeutas na nossa região? Então você vê ali aquele tanto de peixe nadando. Essa especialização é boa. Então vamos todo mundo fazer. Essa especialização é boa. Vamos todo mundo fazer. Meu irmão, eu sou um tubarão. Eu quero atropelar esses peixes tudo. Mas em relação ao fisiculturismo em si, tem crescido bastante no Brasil. Tem até uma perguntinha da Gabriela aqui, que é bem bacana. Em relação ao fisiculturismo, a minha experiência em fisiculturismo é desde 2008, quando eu fui para Aquas, em Águas Claras. E aí um dos meus primeiros alunos que eu atendi foi o João Feitosa, depois o Ítalo, a Jana, a Poliana na época. Então, essa galera aí que eu comecei, entendeu? Verdade. E aí eu lembro do teu ombro, velho? Lembro, cara. Eu lembro como se fosse ontem, tá? Cara, foi o ombro devido a uma cirurgia de neuromatia que eu tinha feito e gerou uma fibrose, né? E aí, cara, ele tinha um ombro caído assim. E eu lembro que a gente colocou num banco inclinado e fazia esse movimento de rotação assim, ó. Cara, a dificuldade que ele tinha para acionar esse deltoide. Aí a gente fez uma foto antes e uma foto depois, quando ele deu a primeiro pump de um deltoide lateral.
Verdade. Eu lembro a alegria. A gente tem uma foto. Eu lembro, com camisa azul. Camisa azul, né? Regata zona, né? Da XXT azul. Lembra? Né? E eu tava fazendo a primeira vez que eu tava sentindo a retração escapular, né? As retrações escapular aí, segura, agora contrai. Nossa, lembra aquele pull love lá que a gente queria melhorar a parte dorsal, da parte inferior dorsal? Eu também tinha dificuldade de ativar. Tinha dificuldade também. Cara, eu nem conseguia fazer um Mackenzie aí, né? Não, impossível, velho. Mackenzie? Sabe aqueles rolinhos de liberação miofascial? Eu usava uma barra de supino nele, pra você ter ideia. Desse cara, padrão. é bruto desde sempre. Eu dei muito trabalho com o Kleber, viu? Lê uma pergunta pra gente aí. Ó, tem uma pergunta já relacionada ao fisiculturismo, tá, Kleber? A Gabriela está perguntando aqui, qual é a frequência ideal que um atleta de bodybuilder precisa de consultas com um fisioterapeuta? Essa frequência, você acha que ela também é fundamental para o atleta que vai competir? Cara, eu acho que é fundamental um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Um fisioterapeuta ele não pode decidir sozinho a frequência, entendeu? E eu vou te dar um exemplo falando do Correia, por exemplo. Perfeito. Então, quando a gente começou o acompanhamento em 2014, ele tinha ali uma cirurgia no tríceps, tinha ali uma lesão no joelho e tal. E eu morava em Brasília e ele sempre morou em Florianópolis. Então, qual era a nossa frequência? A frequência, nem que se ele quisesse, nem se eu quisesse, a gente poderia estar se encontrando com muita frequência. E aí nós criamos uma rotina com outro fisioterapeuta lá. Então, na época de muita necessidade, eu ia uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. E tinha um fisioterapeuta que ia toda semana. Então, isso depende muito da necessidade de cada um. Hoje, como que eu responderia essa pergunta? Você se considera, primeiro, um atleta amador ou um atleta profissional? Isso vai ditar o quanto você está comprometido com o esporte. Perfeito. Começaria assim. Tá. Não, eu sou um amador, mas eu tenho uma cabeça profissional. Eu já penso como profissional porque meu objetivo é chegar ao profissional. Opa, então quer dizer então, que você é atleta, então você tem um médico, você tem um fisioterapeuta, você provavelmente tem um treinador e você tem alguém que passa a sua dieta, que talvez pode ser o mesmo treinador. Então, teoricamente, além da atleta, você tem mais 4 pessoas opinando naquilo que você deve ou não fazer. Então, você tem que ser obediente à equipe multidisciplinar. Hoje, é extremamente importante que você se mantenha ativa em perfeitas condições. Onde? Na alimentação. Dá para furar? Ítalo? Não. A alimentação Jamais. não dá para furar. Jamais. No descanso, dá para furar? Nenhum. Infelizmente, nenhum quesito. E no treino? Muito menos. Tá entendendo? Então, a pessoa quer treinar, ela quer descansar, ela quer comer, mas ela não quer se cuidar. Porque talvez ela não sabe exatamente essa dúvida. Ela não sabe qual é a frequência, qual o profissional a procurar. Então, a prática que eu tenho é de manter o atleta em perfeitas condições. Quanto tempo? Cada um tem a sua particularidade. Entende? Teve um momento que o Ítalo ia toda semana lá. Sim. Teve um momento que ele ia uma vez por mês. Sim, verdade. Hoje em dia ele fala de você o treino todo, mas não vai. Entendeu? Teve momentos, assim, ó, eu lembro que em 2015, 2016, 2017, eu lembro. Esses 3 anos, eu fui a Florianópolis de 2 em 2 meses. É verdade. Eu ia 6, 7 vezes por ano lá no Eduardo. Hoje, ele tem um fisioterapeuta que a gente faz uma liberação miofascial nele 2 vezes por semana. Uma vez na semana, membros superiores, e uma vez por semana, membros inferiores. Ou seja, cara, ele é um atleta que ele precisou para ele manter a rotina de treino, com as lesões que ele acumulou ao longo da vida, com as cirurgias que ele acumulou. Ele achou o time, ele achou, entendeu? O ponto que ele fala assim, cara, eu consigo treinar bem perna quando o fisioterapeuta vem e faz a liberação da minha perna. Aí alivia minha condropatia, alivia minha artrose, não sei o quê, eu vou lá e agacho bem. Nossa, cara, meu ombro, meu cotovelo, minha cirurgia, vem o fisioterapeuta, libera, pô, eu me sinto bem, eu vou treinar melhor. Para o Eduardo, a prioridade hoje é a filhinha e a esposa, mas sempre foi dieta e exercício. Perfeito. Sempre foi treino. Entende? Então, assim, nós precisamos de entender que não existe um protocolo, não existe uma regra. Hoje eu acompanho atletas em pré-competição uma vez por mês, até mesmo porque não é barato, né, as sessões, dependendo do fisioterapeuta que você for. Mas eu sempre sugiro para os meus atletas assim, faz pelo menos uma sessão de massagem, faz uma liberação miofascial com um massagista, mais barato, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias pelo menos. Por quê? Porque a massagem, a liberação miofascial, sem ser essa liberação muito dolorida, o próprio relaxamento vai manter o seu músculo em melhores condições de treino e descanso.
Porque uma coisa é você treinar todo dolorido. Outra coisa é você treinar relaxado. Uma coisa é você dormir cansado. Outra coisa é você dormir relaxado. Performance. Então, você quer performance? Performance. Felizmente ou infelizmente, quando se trata de atleta de alto nível, performance sempre vai estar em primeiro lugar. E tudo que você puder fazer para minimizar, né, isso, né, esse quesito de baixa performance, dor, você vai fazer isso para minimizar. O Kleber sabe. Eu lembro, você falando aí de trabalho interdisciplinar, eu acho que você vai lembrar assim. Em 2015, lembra que faltando 2 dias para a competição, eu tive uma lesão na perna. Faltava 2 dias. Né? Eu liguei pro Kleber, eu estava desesperado. Eu liguei pro Kleber, o dumbbell caiu em cima da minha perna, faltando 2 dias para o Campeonato Brasileiro. Primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Kleber. Eu falei, Kleber, aconteceu isso, aquilo. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu sei que ele parou o que ele estava fazendo, foi na minha casa. Sacou? A gente conversou, ele chegou lá, me tratou, ficou o dia todo lá, sacou? Ele ficava quase 24 horas comigo lá, foi ele, né? O Tuor estava lá também, o Patrick estava aqui, o Gustavo também, o Gustavão estava lá também, enfim. Então, essa é a importância desse trabalho multidisciplinar para você tomar qualquer decisão sobre, né, é muito válido. Porque minha decisão naquele momento, o Kleber sabe, eu falei, cara, eu não vou subir. Desse jeito eu não vou subir. Minha cabeça estava assim. O Kleber falou, não, calma, vamos analisar. E junto dele veio meu treinador, que na época era o Patrick Tuor, né? Os 3 analisando, a gente fez alguns ajustes. Eu tive que mudar minha coreografia toda, o Kleber sabe. Minha coreografia, porque minha base era a perna que estava machucada, né? Enfim, e eu mudei tudo, né? A gente conseguiu minimizar bastante isso e ainda fui campeão brasileiro, com a perna só. Mas posterior a isso, a gente teve uma decisão que era o quê? Que eu recebi a carta para ir para o Sul-Americano. E isso foi uma decisão que foi tomada por eu, Kleber, Paulo Musi, na época era meu médico, e até o Eduardo entrou na jogada também, com a decisão como atleta profissional. Ali, né? Sacou? Então, isso é muito importante. Quando se trata de um trabalho interdisciplinar, a decisão nunca tem que ser tomada por um lado só. É um trabalho, a decisão é geral. E uma coisa assim que eu falei aqui, aí quando você falou, eu me relembrei. Uma coisa que é extremamente importante para esse atleta é o descanso. Eu lembro que uma das dificuldades que o Ítalo tinha, lembra? Eu não conseguia descansar. Cara. Ele não conseguia descansar. Foi. Hoje ele aprendeu já. E aí, teve alguns momentos que eu levava ele na maca, apagava um pouco a luz e começava a fazer a liberação e ele roncava. Roncava, é verdade. E eu falava assim, nossa, deixa ele dormir agora. Porque, cara, às vezes era aquele momento que ele estava ali descansado. Eu lembro que ele saía, ele conversava, molha o olho. Nossa. Ou seja, talvez era uma meia hora que ele entrava num sono profundo. Você lembra, né? Que eu falava... Meu humor mudava. O humor dele mudava. Eu chegava assim, uma pessoa... Cara, ele descansou. Seja meia hora, sabe? Então, assim, isso é extremamente importante. Quantas vezes, cara, eu fui pro Mr. Olympia em Las Vegas, o Eduardo não conseguia dormir, estressado, tendo que bater peso. Ele sempre teve dificuldade de bater peso. E às vezes eu deitava na cama ali, cara, soltando pele, e a pele fina, sabe, cara? Todo desidratado, tentando bater peso. E eu fazendo o mínimo de esforço para que ele pudesse relaxar, dormir um pouco que fosse, sabe? Então, assim, o nível da performance do profissional, cara, não é para qualquer pessoa. Você tem que estar resiliente aí a muita coisa, né? É verdade. Ó, o Leandro tá mandando um abraço pra você, tá? Leandro Kleber Caiado, meu mentor e meu irmão. Tem mais outro aqui, ó. Jonathan, né? Obrigado, rapaziada. Kleber é um mestre dentro da fisioterapia. Sou aluno dele da normalização do sistema. Olha que legal, Sempre bom ouvir. Né? O Fredão também, Fred Barreto. Melhor fisioterapeuta do Brasil. Ó, tem uma pergunta aqui da patroa, dona Janaína. Clebão, essa é bacana, né? Clebão, como é que você associa seu propósito de vida profissional com sua relação a Deus? O meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E foi Deus que me colocou isso no coração. Direto e reto. A gente estava ali fora analisando os livros que temos ali, né? E aí o Clebão, livro que já chama atenção é a Bíblia, não tem como, né? Não tem como. É o livro que rege a vida hoje. Hoje, às vezes, alguns pacientes, né? A gente tem que trazer algumas histórias para que faça sentido para aquilo que o paciente está vivendo. E muitas das vezes eu pergunto para ele, você quer me trazer alguma história? Você quer me trazer algum livro que você leu? Aí, às vezes, ele pensa, às vezes ele até coloca, né, algum livro. Eu falo assim, cara, tem um livro aqui que é bem antigo, que várias pessoas usam até hoje. E eu vou te dizer, ele é mais atual que o jornal de depois da manhã. A pessoa fica, como assim? Né? Então, você imagina. Então, a Bíblia, cara, ele é um manual, né? Ele é o nosso manual. Hoje, eu falei para uma paciente que ela estava muito agoniada.
o pai dela passou por uma cirurgia e está internado na UTI. E eu fui atender o marido dela, de Unai, eles estavam aqui, conseguiu um encaixe lá, porque uma paciente de última hora desmarcou e ele estava travado da lombar. E eu vi nela aquela... o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? E ela disse para mim, Kleber, eu estou tão agoniada que eu não consigo nem rezar. Eu não consigo falar com Deus, né? E aí eu falei assim para ela assim, mas você sabia o quanto é importante a palavra, né? Você declarar, porque muitas das vezes você não precisa rezar algo que já está pronto. Talvez você não precisa de fazer uma oração ou de uma leitura de que já esteja pronto, mas a própria Bíblia diz que a declaração, a palavra, ela é tudo. Então, você tem fé em Deus? Ela, tenho fé. Eu falei assim, então declara que teu pai vai melhorar. Coloca nas mãos de Deus. E aí eu falei para ela, quando você abre a Bíblia, lá em Gênesis 1 diz, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E o que aconteceu? Nada. Quanto tempo ficou assim? Eu não sei. Lá não fala. Mas aí Deus disse, haja luz. E assim houve luz. Então, a declaração, a palavra, é extremamente importante. E ali já tem o quê? Já tem o início daquilo que já estava de todos os tempos. Ou seja, Deus é o Pai. Quem é Jesus? É o Verbo, a palavra, que se transformou em humano. E por isso veio Jesus, o Verbo. Né? O Verbo se tornou carne. Ou seja, então, na primeira passagem da Bíblia já tem Deus, que é Deus Pai. Já tem Deus Filho, que é a palavra. E o Espírito Santo, que é quem age. Então, completando aí o que a Jana falou, eu acho que... tenho certeza que, né, tem o Espírito Santo agindo sobre todos nós. E quando você coloca o seu propósito, né, para Deus, aí é só não atrapalhar. A gente vem falando isso. Eu tento não atrapalhar ele, sabe? Isso é verdade. Muito legal. E hoje você está ampliando lá. Fala um pouquinho para a gente quais são os seus planos para o Instituto Kleber Caiado. Rapaz, eu não tenho aqui hoje uma imagem, mas eu vou fazer depois uns stories, mostrar um pouco. Eu queria, assim, se me permite, agradecer o Júnior, cara, que está sendo um engenheiro, que está, cara, sendo fantástico. Tem um arquiteto que é o André Alf, um cara referência, sabe? E eu falo que se não fosse esses amigos, sabe? Que Deus colocou no meu caminho, talvez eu hoje não estaria acontecendo da forma como está acontecendo. Então, eu pensava numa ampliação e eu precisava de 2 consultórios. Por quê? Quantas vezes você foi lá na academia e tinha 2 macas abertas do lado daquele jungle lá da Life? Sim. Então, tem uma maca de um lado, a maca do outro, e a gente colocava o paciente deitado na maca dentro da academia. E eu falava assim, eu preciso de 2 consultórios. Eu lembro. Eu preciso de tirar essa maca daqui, eu preciso de tirar essa maca daqui. E aí, o que aconteceu? O espaço da minha academia, junto com a recepção, junto com a minha sala, né, meu consultório, hoje tem 200 metros quadrados. E a minha ampliação está indo para 400. Ou seja, está dobrando. E aí eu libero os 2 consultórios agora, semana que vem. Daqui a pouco, quando o telhado ficar pronto, eu libero a parte da academia que já vai ampliar. Aí eu libero outro consultório, eu passo a recepção para a minha sala e aí eu faço o meu consultório. Então, futuramente vão ter 4 consultórios, a academia com a parte ampliada, uma recepção qual eu vou conseguir realmente fazer com que meu paciente se sinta acolhido, se sinta em casa, e eu vou ter a parte ainda do curso, que vai ser no 2º andar. Então, esse aí é o plano do Instituto Kleber Caiado na formação de novas pessoas, na normalização do sistema. Eu vou me dedicar agora, os próximos anos, em formar pessoas. Não somente atender pacientes, mas em formar pessoas. Replicando aí, Replicando, né? Muito bom. Clebão, deixa eu te perguntar. O Eric já tinha feito a pergunta aqui. Ele é profissional de educação física. Ele tá querendo saber se tem algum curso que se dá específico para o pessoal da educação física, né? Sobre liberação, alguma coisa assim do tipo. Tem algo específico para o pessoal da educação física? Olha só. Essa pergunta aí é muito importante, porque quando a gente lançou a normalização do sistema, a princípio era só liberação miofascial, técnicas de alongamento e mobilidade e o agulhamento a seco. Então, dentro dos padrões da fisioterapia, dentro do quesito do que pode, né, do que rege poder e não poder fazer, um fisioterapeuta não pode, em hipótese alguma, ensinar nenhuma técnica que seja terapêutica para outro profissional que não seja fisioterapeuta. Não seja da área, perfeito. Então, o código de ética ele é bem rigoroso em relação a isso.
E toda a normalização de sistema em relação ao curso, nós fizemos baseado no agulhamento a seco, porque um massoterapeuta pode fazer, um acupunturista pode fazer, um enfermeiro pode fazer, um educador físico pode fazer, um fisioterapeuta pode fazer. Então, o agulhamento a seco não é uma técnica única e exclusiva da fisioterapia. Então, a gente colocou dentro da normalização do sistema. E dentro da normalização do sistema, a gente colocou a liberação miofascial, que também qualquer pessoa pode fazer. Perfeito. Então, o curso de normalização do sistema, ele pode ser feito por qualquer profissional. Porra, bacana, mas é porque você excelente. disse aquela palavrinha o quê? É o básico. Básico, exato. Aí vem o fisioterapeuta que está me escutando. Kleber, mas eu sou fisioterapeuta, eu vou aprender só o básico? Não, aí tem uma mentoria. Aí tem a mentoria com o Kleber Caiado. Aí eu vou te ensinar tudo. Aí o fisioterapeuta vai ter momento comigo, onde o curso presencial de normalização de sistema geralmente é para 16, 18, 20 pessoas. Eu consigo dar para 20 pessoas porque eu divido em 10 duplas. Isso para normalização de sistema. Mas a mentoria só é para 4 alunos. Aí eu pego 4 fisioterapeutas e aí eu formo eles para o mercado de trabalho da fisioterapia. Por quê? Aí entra as manipulações, entram as técnicas terapêuticas, entra aquilo que eu faço com o meu paciente. Aí aquilo que eu faço. Aí, infelizmente, né, a lei não permite que eu ensine isso para o educador físico, porque ele não vai fazer isso. Até porque não vai ser o público dele, de certa forma, a área dele de atendimento. Né? Então, pessoal, olha só. E assim, ó, só completando, que é interessante, e por que eu abri a normalização do sistema também para o educador físico? Porque eu precisava de desafogar os meus atendimentos. Eu precisava de ajuda. Então, eu comecei, por exemplo, o Fred Barreto, que está aí. Cara, ele é um cara que fez o curso e ele aplica diariamente. E o que aconteceu? Os pacientes dele, que vinha comigo com uma frequência uma vez por mês, parou de vir. Aí a pergunta que eu te faço, isso é bom ou ruim? É excelente. Por quê? Porque ele está resolvendo. E dá vaga para outra pessoa. E dá vaga para outra pessoa. O Marcos Baptista, cara, o Marcos Baptista, quando ele fez a normalização do sistema, ele falou assim, cara, eu entendi, eu preciso de comprar uma maca. Eu falei, é isso. E ele comprou uma maca. Ele faz atendimento hoje de personal na casa das pessoas e ele leva a maca e faz a normalização. Quando um paciente vai lá, é porque precisa de uma técnica terapêutica. É porque tem uma dor que não está relacionado a esse âmbito só de treino, postura, mal-estar, entendeu? Bacana. Então, pessoal, é o seguinte, normalizando o sistema, qualquer profissional, né, seja da área de saúde, enfim, educação física, pode fazer, tá? Recomendamos que tenha uma base boa, né, para você não ficar meio perdido, né, na parte de acupuntura, principalmente, né, Kleber, se for o foco agulhamento, mas a mentoria só para profissional da área, tá bom? Isso. E aí uma coisa que foi interessante foi assim, querendo ou não, a luz, ela incomoda algumas pessoas, né? E aí eu tive uma denúncia quando eu fui ministrar o curso. E aí o fiscal chegou, fui apresentar e tal. E aí fui lá, me apresentei e tudo mais. E aí começou. E aí o fiscal falou assim, ó, nós temos 3 perguntas para te fazer. E a denúncia está relacionada a você ensinar uma técnica para profissionais que não seja da fisioterapia. E a gente vai te fazer 3 perguntas aqui. E no final das 3 perguntas, se a gente achar que está respondido, a gente não segue com a denúncia. Se a gente achar que não está respondido, aí a gente vai dar andamento no processo. Tudo bem? Tudo bem. E a primeira pergunta foi essa. Qualquer profissional pode fazer? E por quê? E aí eu respondi exatamente como eu falei. Né? Porque não era uma técnica terapêutica. E no final da primeira pergunta, como eu expliquei passo a passo do porquê, o fiscal disse assim, não preciso de fazer nem a segunda nem a terceira. Respondeu as 2 outras. Pô, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu propósito. A gente né? A gente ficou sabendo que você está ajudando muitas pessoas e agora a gente ficou mais tranquilo. Entendeu? Show. Então, assim, a gente sabe o código de ética, a gente tem o conselho, o CREFITO, né? A gente trabalha nas 4 linhas, né, cara? Então não dá para andar errado, entendeu? Perfeito, excelente. Eu não posso falar de algo se eu não pratico algo, né? Então eu Perfeito. falo da verdade, então eu preciso praticar a verdade. Clebão, uma última pergunta que eu gostaria de fazer. O que você deixa aí para a galera, tanto da área de educação física, fisiculturismo e fisioterapia, deixa de mensagem para eles aí, para darem uma animada, uma aquecida no pessoal de Brasília? O pessoal que tá começando, vai. O pessoal que tá começando. Você sai da faculdade, mas você não, infelizmente você não tá pronto pro mercado de trabalho. A gente sabe disso, né? Então qual a mensagem aí que você dá aí pro pessoal? Qual a dica? Presta atenção, hein? Sempre tem alguém te vendo.
Se você parar para pensar nessa frase, que sempre tem alguém te vendo, você não vai fazer mais ou menos. Você, fisiculturista, não faça mais ou menos, tem alguém te vendo. Você, fisioterapeuta, tem alguém te vendo, não faça mais ou menos, não. Você, educador físico, que está ali dando aula de personal numa academia, que pega o telefone para ver o WhatsApp, para dar uma rodadinha ali no TikTok, no Instagram, vai ter alguém te vendo. E muitas vezes a sua atitude fala muito mais do que as suas palavras. Então, esteja. Propósito é ajudar as pessoas. É isso. Porra, bacana. Bacana. Clebão, muito obrigado. Obrigado, Estamos extremamente satisfeitos com a sua presença aqui. Pra caramba hoje. Aguardamos você muito mais vezes. E você que está em casa, não esqueça de curtir, compartilhar. Clica no sininho aí para você ser notificado quando a gente postar os novos vídeos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sigam Kleber Caiado, é @kleber.caiado. É Kleber _ Caiado. Kleber _ Caiado. Kleber _ Caiado. E que dia que vai ter essa prática na academia, hein? Qual prática? Qual prática? Qualquer um, velho. Porra, cara. Os 3 na academia. Vamos fazer um live stream na academia? A gente faz uma live na academia. Não, sabe por que me veio isso na cabeça, cara? Porque é o seguinte, as pessoas... Só pra gente terminar. As pessoas são muito preconceituosas, né? Em relação a quando chega um grandão assim na academia e tal. Mas eu preciso de deixar também um recado, porque o fisiculturismo ele é a base do esporte, né? De qualquer esporte. Qual é o esporte que você não precisa de academia? Ou seja, todo o esporte. Aí uma vez eu perguntei isso numa sala de aula e o aluno falou assim, para jogar xadrez não precisa de musculação. Eu falei assim, o último campeão ficou lá 24 horas concentrado. Ou seja, o que ganhou foi a condição física. Ou seja, ele treina todos os dias. Então, sim, o fisiculturismo é a base de todos os esportes. Todos os esportes precisam do trabalho de fortalecimento, de alimentação, de disciplina. Então, assim, que as pessoas tenham um olhar diferente. A musculação, né? O fisiculturismo, ele cresceu muito. A academia hoje tem quase cada esquina uma. Está todas cheias, lotadas todas. Educador físico, profissional de educação física, fisioterapeutas, olhem para a academia de uma forma diferente. Tenham um olhar diferente. Por quê? Porque nós ainda somos a profissão do futuro. Tá? Quero aqui agradecer, Ítalo, meu amigão aqui, obrigado. Valeu mesmo pelo convite. Gostei muito desse bate-papo. Foi bom demais, sempre que precisar de mim aí, conta comigo. Com certeza. A gente vai vir de um específico depois pra gente falar treinamento para fisiculturista, né? A gente fala uma história bem bacana que a gente tem sobre periodização e tudo mais. E um dia que quiser fazer alguma prática aí também, conta comigo. Combinado. Tá marcado já. Pessoal, obrigado aí. Valeu. Se inscreva no canal. Abraço. Daqui a pouco a gente coloca o episódio completinho aí também lá no canal, tá bom? Siga lá no Instagram, @Made of Iron Podcast, Kleber Caiado, Brunão. Tamo junto. Fechou. Um abraço. Valeu.